verificar na agenda dele a possibilidade dele estar fazendo consultas novamente, porque ele não estava fazendo consultas novamente, que ele é um médico bastante experiente, fazendo consultas e fazendo essa parte ambulatorial e, obviamente, pelo perfil dele, ele, obviamente, não vai suprimir todas as especialidades, mas também não vai estar encaminhando para consultas com outros especialistas, uma vez que ele pode cuidar com sabedoria e com competência. Ele ou outro médico, a gente está trabalhando em cima disso. Muito obrigado. Por nada. Vereador Johnny. Eu queria agradecer a presença aí do Dr. André para dar um esclarecimento de algumas perguntas aí que o nosso companheiro ali falou. Isso é muito importante. Quanto mais transparência, melhor. Quanto mais transparência para a população, melhor. É isso que a gente precisa, transparência. O povo precisa saber do que vem acontecendo, não só na área da saúde, como na área da educação, área do turismo, área do transporte, entre outras. A gente só sai ganhando com transparência. Parabéns, vamos tocando. Bom, só isso, vereador? Bom, eu queria, antes de passar aos demais colegas aqui, também aproveitar a oportunidade para fazer algumas perguntas. Doutor André, eu que acompanho também a Unidade Básica de Saúde de Analândia já há algum tempo, de perto, aliás, não só a Unidade Básica, mas como todos os setores da Prefeitura, eu vejo que na UBS de Analândia, tirando alguns problemas pontuais, que são fáceis de ser resolvidos, ou pelo menos não é tão complexo, eu acredito que é uma unidade estruturada, é uma unidade boa de atendimento, é uma equipe de profissionais, desde o servente geral até o médico, muito bom. E quem às vezes reclama em rede social ou reclama, eu acredito que, não que ela não tenha direito, mas é porque nunca foi atendido fora da Analândia. Porque quando nós somos atendidos fora da Analândia, é muito pior do que na unidade básica da Analândia. Por mais que sabemos que a unidade básica é só um primeiro atendimento para ser encaminhado para a sua referência, ao qual seja Rio Claro ou Piracicaba. Mas a nossa unidade básica, em relação às demais unidades básicas da região, eu acredito que está bem estruturada. Mesmo assim, eu fiz algumas perguntas relacionadas a algumas reclamações pontuais que eu recebi. A primeira delas é o sistema de atendimento. Hoje, muito bom por sinal, passou a ser o prontuário eletrônico. Então a pessoa dá entrada na recepção, a recepcionista já joga o nome da pessoa no sistema e o médico tem todo o prontuário diante da sua tela no computador na sala. A reclamação foi o seguinte, que quando aqui tem muito problema com energia elétrica, esse sistema cai, às vezes a pessoa não é atendida ou demora para ser atendida. Então, como são problemas pontuais, nem é uma pergunta, e sim uma sugestão, para que esse atendimento fosse feito normalmente, de forma manual, né, a prescrição, o formulário e todas as informações adicionais que precisarão ser colocadas posteriormente no sistema, para que o paciente não deixe de ser atendido. Então, nem é uma pergunta, e sim uma sugestão. E já seguindo para a próxima, o senhor disse que foi contratado um cardiologista. Isso sim, essa sim é uma pergunta. Queria saber, esses exames de média e alta complexidade desse cardiologista contratado, aonde estão sendo feitos? Essa sim seria uma pergunta, se o senhor pudesse nos fornecer uma resposta. Aqui a gente só tem um aparelho de eletrocardiograma. Não existe condições de a gente ter outros equipamentos
na área de cardiologia, como um teste ergométrico, como um ecocardiograma, embora existam outros que possam ser realizados dependendo do preço. Quando esse médico, normalmente ele está trazendo e tendo uma resolutividade muito grande, e quando precisa, a gente está encaminhando para Rio Claro, porque realmente está na hora de ser feito algum exame mais detalhado, e a gente está nessa linha. Adquirir equipamentos nesse momento seria uma despesa extremamente alta e com baixa procura, visto que ainda não temos esse feedback das doenças que as pessoas apresentam. Apresentar uma hipertensão simples é fácil de controlar. Apresentar um diabetes simples também é fácil de controlar, desde que você queira controlar, desde que o paciente aceite a sua sugestão. Agora, equipamentos de maior robustez, você falar em fazer um teste ergométrico, um ecocardiograma, não cabe no momento a gente ter essa preocupação. Não me passou ainda pela cabeça, porque a gente tem próximo daqui tudo que a gente possa precisar. Um dia, amanhã ou depois, pode ser que a gente consiga trazer para cá equipamentos melhores para dar essa sequência mais acertada para o paciente. Então, doutor André, esses exames são feitos aonde? São feitos quando é solicitado, por exemplo, um ecocardiograma, vai para São Paulo, vai para Rio Claro, para referência nossa, né? E como eu estou lá, eu estou na Santa Casa, e tudo é direcionado para lá ou para o AME, a gente consegue agilizar esses exames, e a gente tem conseguido uma resolutividade maior e uma rapidez maior nos resultados. Ok, obrigado. Também, não acredito que seja uma pergunta, e sim também, além de uma pergunta, também acredito que seja uma sugestão. Como o senhor disse, os médicos não são efetivos, não são concursados pela prefeitura. É uma empresa, uma organização social, através de um CNPJ de uma empresa, que presta o serviço de médicos para a UBS. Eu recebi algumas reclamações, que já não são de hoje, são de anos, que às vezes um médico é bom naquele dia, e no outro, o plantonista do outro, talvez não é tão bom como esse que passou no dia anterior, ou assim sucessivamente. Então eu queria saber se o senhor e a equipe do senhor pode escolher aqueles médicos que têm elogios, que são bons. Um exemplo, vamos supor que tenha o João, o Pedro e a Ana, que eles são médicos bons, tanto considerados pela equipe médica, de profissionais da UBS, como pelos pacientes que passam pela unidade. Vocês podem fazer essa seleção de dizer, eu quero esses e aqueles não? Há um mês e pouco, nós tivemos uma reunião com o dono dessa organização social, solicitando exatamente isso. Para que quando ele fosse mandar algum médico para cá, ele mandasse para a gente o currículo, para a gente avaliar se esse médico estava dentro de um perfil que a gente está procurando ou não está dentro desse perfil, e que, portanto, ele trouxesse outro. Com esse advento praticamente
2 anos aí, 1 ano e meio de pandemia, está muito difícil de achar médico. Os médicos estão todos trabalhando nas unidades de Covid e está difícil até de encontrar médico para trabalhar nessas unidades como a nossa. Mas a gente está buscando essas informações e quando é necessário a gente tem conversado, eu tenho conversado com os médicos para que eles ajam desta ou daquela maneira que eu acho que é mais importante. Muito bem, muito obrigado. Já estou quase terminando, só mais algumas perguntas, né, que não são só minhas, mas sim de eleitores, de cidadãos que me procuram no dia a dia e questionam. Nós temos também reclamações, doutor André, a respeito de pacientes oncológicos, né, que fazem tratamento de câncer, que são levados com o transporte da unidade básica junto com os demais pacientes. Esses pacientes, às vezes, por já estar sofrendo com uma doença muito agressiva, eles demoram para voltar. Às vezes vai fazer um exame ou um tratamento de manhã e tem que esperar a condução, né, o veículo da unidade básica de saúde e voltar de outras regiões para pegar essa pessoa que está fazendo o tratamento oncológico. Então, gostaria de, também não vejo só como uma pergunta, e sim também como uma sugestão, se possível, para essas pessoas que têm problemas crônicos e principalmente doenças como câncer, entre outras, se elas podem ser tratadas diferente dos demais pacientes, nesse caso de exames que são feitos ou tratamentos que são feitos fora da cidade. Eu andei conversando lá no serviço de oncologia lá da Santa Casa a esse respeito, de pacientes que vêm, que precisam ficar um tempo maior. As reações do tratamento são muito individualizadas. Alguns pacientes tomam a medicação e não sentem nenhuma intercorrência, não precisa fazer nada e são liberados logo em seguida. Juntamente, digamos assim, com um outro que às vezes tem um mal-estar importante que precisa ser atendido no pronto atendimento lá do São Rafael, porque precisa de uma hidratação, precisa de alguma medicação mais específica. E infelizmente, hoje, vamos dizer assim, este que se queixou, colocar dessa maneira, que se queixou hoje que teve que ficar esperando aquele que demora mais para ser atendido, amanhã pode ser ao contrário, né? Ele precisa de uma assistência maior e os outros vão ter que ficar esperando. Não, a gente tem buscado solucionar essas situações, mas não depende só da gente, isso é uma situação bastante individual. Às vezes vai 2, 3, supondo, para fazer uma consulta, um tratamento oncológico, e os 3 são liberados, tomam café lá e vem todo mundo embora. Mas se um tem alguma dificuldade maior, passa mal, que isso acontece numa quimioterapia, os outros 2 vão ter que ficar esperando. Às vezes depende de cada um, se o agendamento foi rápido, a quimioterapia dos outros 2 foi rápida e o outro deu uma complicação, a gente pode estar liberando e indo buscar os outros 2, que às vezes acontece. Não é, com frequência não é o habitual. Ou seja, o senhor está dizendo que eventualmente isso ocorre, essa diferenciação desses tratamentos mais agressivos, que precisa buscar o paciente um pouco antes. Isso pode ocorrer. Tá. Outra coisa, doutor André, gostaria também, se o senhor tivesse essa informação, chegou também para nós
a reclamação de por que a demora na liberação de exames de sangue. O senhor sabe dizer se isso procede e se realmente está acontecendo ou não? Os exames que são solicitados ali, a gente está conversando com os médicos para que eles priorizem determinados exames que são mais importantes que outros. Eu não vou solicitar um exame de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, que são exames que podem esperar uma semana, em detrimento de um exame que eu preciso saber logo em seguida do atendimento. Então, o médico começa a priorizar todos os exames que ele pede. Aí, obviamente, os exames vão ser processados e se existe uma demanda um pouco maior, vai demorar mesmo. Porque, e se você me diz, não, mas demora uma semana ou mais, então são exames que são mais complicados de serem feitos e não são feitos aqui, são feitos em outro laboratório. Ok, agradeço mais por esta informação, esclarecimento. E como já foi até perguntado pelo vereador Rogerinho, o vereador Rogério, a divulgação da lista dos vacinados, também recebi várias reclamações, né, sobre transparência. Se essa lista não pode ser divulgada no cadastro da Secretaria Estadual da Saúde, para que o cidadão que queira tenha acesso a essa lista de vacinados. O senhor sabe dizer se isso, que o senhor disse que está sendo feita uma lista interna e municipal, mas essa lista é perante ao cadastro estadual da saúde? O senhor sabe dizer se está sendo lançado ou não? Por acaso, chegou agora, deixa eu ver se vai funcionar aqui, isso aqui, uma nota técnica da data de hoje, aliás, da data do dia 13, que é hoje, né? Número 13/2021, que eu acho que esclarece que aqui é do CONASENS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, que, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, a revogação de uma resolução que trata da obrigatoriedade do registro das vacinas aplicadas no sistema Vacivida e prévia punição para os municípios que não cumprissem a referida solicitação. Isso vai ser ainda, tem deixa eu só enxergar aqui, que só ler alguns trechos. No momento dramático que a gente enfrenta da pandemia, não tem cabimento o Estado judicializar os municípios quando deveria apoiá-los nas ações de vacinação através de equipes regionais da Secretaria Estadual de Saúde, com grupo de vigilância epidemiológica, Departamento Regional de Saúde, que deveria repassar recursos e apoiar financeiramente as ações de vacinação. A campanha de vacinação contra a Covid-19 é executada no âmbito municipal e está sendo desenvolvida num contexto adverso, seja pela quantidade exígua de vacinas, o que dificulta o planejamento, seja pelo fato dos municípios não serem informados previamente em relação aos grupos prioritários incorporados semanalmente, visto que essas informações são feitas por coletiva de imprensa pelo governo estadual e não pela Coordenadoria de Controle de Doenças, nos espaços bipartite da gestão do SUS. Então,
Com relação à lista de vacinação, ela é inserida diariamente no sistema Vacivida. Então, não está faltando nada que a gente esteja deixando de fazer por conta dessa Então, senhor secretário, doutor André, o senhor está dizendo que a vacinação da pandemia na Lândia está sendo devidamente cadastrada na Secretaria Estadual da Saúde, diante do sistema Vacivida, é isso? Isso. Perfeito. Diariamente. Ok, obrigado. E por derradeiro, pergunto ao senhor o porquê a autorização porquê a autorização da internação hospitalar para a cirurgia de paciente ainda não foi assinada pela UBS? Autorização De internação hospitalar para a cirurgia de paciente ainda não foi assinada pela Unidade Básica de Saúde da Analândia. Dependendo da cirurgia, todas as cirurgias eletivas no âmbito do Estado de São Paulo são suspensas e não tem como a gente fazer nenhuma cirurgia que não seja de emergência ou proveniente de traumas. Isso a gente tem que fazer de qualquer maneira. Porém, as cirurgias eletivas ou potencialmente eletivas que eu posso esperar um pouco mais, não está sendo feita. Essas cirurgias não estão sendo feitas na Santa Casa em Rio Claro, que é a nossa referência. Só existe lá as cirurgias de urgência, partos e traumas. Então, eu não consigo colocar uma cirurgia que seja eletiva para ser realizada com uma brevidade maior, porque não é aberto o sistema para a gente poder agendar essas cirurgias. Bom, era isso que eu tinha, doutor André. Isso são as minhas perguntas. Como eu disse para o senhor, foram questionamentos que chegaram a mim no decorrer das últimas semanas. Gostaria só de reafirmar, então, através do deputado Itamar Borges, nós vamos receber do governo do estado um concentrador de oxigênio, ao qual o gabinete do deputado vai passar toda a orientação necessária para que eu passe a equipe do senhor para estar providenciando as devidas burocracias para fazer a retirada desse concentrador de oxigênio, que eu acredito que vai ajudar muito. E no meu ponto de vista pessoal, não sou médico, não sou da área, mas já ouvi falar que é muito melhor o concentrador do que o cilindro de oxigênio, pelo menos foi o que foi me passado. Queria também dizer que o ano passado, através de uma emenda do deputado Marcos Damasio, nós conseguimos 150 mil para a Unidade Básica de Saúde e estamos trabalhando nesse sentido. Outras emendas provavelmente, por nossa iniciativa, chegarão para ajudar no combate à pandemia. Queria agora submeter a palavra ao vereador José Vivaldini para fazer as indagações ao secretário municipal da Saúde. Queria agradecer ao doutor André pela presença, a Karen e a Graziele, que fazem parte da equipe. Eu tive a oportunidade de participar, a convite do Dr. Cirinho, de 2 reuniões com o Dr. André e sua equipe. Essas reuniões foram com o dono da empresa que fornece os médicos. Eu pude perceber bastante seriedade no trabalho da equipe, o Dr. André, muito capacitado. O Paulo, com a ajuda do Dr. Cirinho, fizeram uma ótima escolha, colocaram no cargo uma pessoa da área, capacitada,
e nós já começamos a ver os bons resultados. Inclusive alguns comentários que a gente já percebe aí andando na rua e da evolução da saúde aqui na Lândia. Então, parabéns, doutor. Parabéns a Grazi e a Carmen. Obrigado. Obrigado em nome delas. Ok, vereador, obrigado. Também pergunto ao vereador Dirceu se tem indagações, questionamentos ao secretário da Saúde. Só quero agradecer ao senhor André aí por a oportunidade de vir para a cidade. Só quero agradecer ao doutor André por essa oportunidade de vir aqui na Câmara ao pedido do nosso diretor Rogério aí. E muito obrigado. E passar a palavra para o doutor Cirinho. Disponha. Vereador Dr. Ciro, por favor. Eu não vou fazer nenhuma pergunta para o doutor André, muito menos para as duas pessoas que estão aqui até esse adiantado da hora, né? Pelo brilhante trabalho que vocês estão fazendo. Eu e o André somos como se fôssemos irmãos há mais de meio século, né? Nos conhecemos profundamente, e o André tinha uma vontade de vir morar em Analândia, mas algumas coisas ainda não deram certo. E ele aceitou o desafio, que é um desafio de que nós médicos estamos acostumados a nunca receber um obrigado. Porque na maioria das vezes a gente não faz além daquilo que nós nos propusemos a fazer, que é ser médico, né? Então nós não temos essa vontade de receber, né, um obrigado. O que nós temos é um compromisso de tratar e de tentar resolver cada vez mais a saúde da nossa população. Eu penso que uma das coisas que nós fizemos na campanha e que parece que está começando a dar é a equipe de estratégia de saúde da família, que hoje tem um outro nome, né, Grazi? Tem um outro nome. Mas é mais ou menos, aqui no Brasil muda-se o nome, mas continua a mesma coisa. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é a gente conhecer definitivamente a população que nós temos aqui na Analândia. Me surpreendeu a quantidade de pessoas que têm mais de 80 anos, né? Eu estou um pouco longe de lá, né? E isso aí é uma coisa que a gente tem que fazer uma estratégia de efetivamente ajudar essas pessoas. Eles precisam aceitar a importância do acolhimento dessas equipes multidisciplinares, né? Conforme o doutor André falou, eu acho que é muito claro que a gente não precisa ter um ultrassom aqui. Nós não precisamos ter um ecocardiograma aqui. O que nós precisamos é de ter médicos competentes, e isso nós fizemos nessa reunião uma importante solicitação ao doutor Rodrigo, né, que é o coordenador técnico dessa equipe que fornece os médicos aqui. Eu já disse aqui para todos os colegas vereadores que é impossível hoje você ter médicos contratados por CLT ou mesmo por concurso público, né? Hoje a medicina está PJ, tá certo? Está pessoa jurídica. Então a única coisa que nós fizemos e a gente pediu é que pelo menos a gente tivesse um conhecimento mínimo do currículo de cada um. Isso foi feito para nós aqui nessa discussão que nós tivemos. E uma coisa que me pareceu extremamente importante, porque havia uma certa resistência do tratamento inicial, que antigamente se chamava precoce, hoje se chama inicial. E a unidade básica de saúde tem absolutamente todas as medicações disponíveis para a gente tratar a Covid, né? Isso foi uma coisa que o Dr. Rodrigo nos prometeu na sexta-feira, e na segunda-feira o protocolo já estava lá, né? Isso é uma coisa que eu acho que é muito gratificante para nós como médicos, né? A única coisa que eu
como presidente da Comissão de Saúde, eu fui contra a convocação do André, e hoje, André, particularmente eu estou satisfeito pelas perguntas que foram realizadas aqui. Eu vou fazer uma pergunta que eu conheço todas as dificuldades que você está encontrando lá, né? Mas nesse período pequeno já houve uma grande modificação, inclusive de respeito à população de Analândia, que essa é uma coisa que eu fico extremamente feliz, entendeu? Você ter aceitado o desafio, não é fácil fazer o que você está fazendo. Houve uma certa confusão entre secretário de saúde e médico, né? Porque na verdade o secretário de saúde é uma pessoa que coordena uma equipe, comanda uma equipe e resolve o problema da sociedade, tá certo? E você, André, tem nos ajudado, não agora, você tem nos ajudado há anos, pessoas que nós precisávamos. Eu ligava para você de lá, que chegava no meu celular, não tinha nenhuma ligação assim mais próxima da Analândia como tem hoje, e você já resolvia todos os pacientes que nós precisamos que fosse atendido em Rio Claro, lá na Santa Casa. Inclusive, nós discutimos e passamos visita junto em alguns casos lá na cidade de Rio Claro. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, e só queria comentar uma coisa, viu, vereador Rogério? Eu não sou muito bom de reuniões. Na saúde, eu acho que uma vez por mês é mais do que suficiente. Agora, o que nós precisamos fazer é, quando a gente tem disponibilidade, ir lá visitar e sugerir aquilo que é necessário, certo? Então, eu peço desculpa, porque a minha filosofia de trabalho é de trabalho e de mais assim, diretamente na coisa, do que fazer reuniões, né? Eu não sou político, eu estou político, e eu entendo todas essas sugestões, esses comentários que eu acho que são sempre pertinentes, e queria deixar claro o meu agradecimento ao meu amigo André Luiz Pinto da Fonseca, que assumiu a responsabilidade de modificar a saúde dessa cidade. É a primeira vez que nós temos, nesses últimos anos, um médico competente, preparado para administrar a saúde da nossa cidade. Então, muito obrigado, meu caro irmão, doutor André. Obrigado, doutor Ciro. Só antes de encerrar, doutor André, queria mais uma vez, se o senhor puder, mais uma vez agradecer, né, o senhor atender, aliás, a nossa convocação, dizer que essa casa está à disposição, e o objetivo único aqui é esclarecimento, é informação, para a gente poder passar para frente, porque aqui cada vereador representa uma área da sociedade, um setor, ou até mesmo um bairro ao qual o vereador foi eleito. Então, o vereador é o porta-voz, vamos dizer assim, dessa situação da pandemia, da situação da saúde da Analândia. Então, nós somos questionados. E quando nós não temos as respostas, as informações, faz-se necessário essas convocações para que tenhamos os esclarecimentos necessários para informar corretamente a população. Então, mais uma vez, agradeço por atender a nosso chamado, dizer que as portas estão abertas, a equipe toda do senhor está de parabéns. Como eu já disse no início da minha fala, desde a faxineira até o médico, até mesmo a Vossa Excelência, o senhor secretário, estão todos de parabéns. Existem alguns problemas, sim, isso são notórios, mas são problemas pontuais, como eu disse, que são fáceis, eu acredito, de serem resolvidos.